Olá, meus amigos, minhas amigas, como vão vocês? Espero que todo mundo esteja indo bem. Terminando aí mais uma semana, a primeira semana do mês do ano de 2024. E terminando também, estamos o nosso curso das mulheres filósofas da antiguidade. Eu estava prevendo que esta última aula, a 20ª, nós conseguíssemos ministrar essa aula em duas, para falar desta que é a mais conhecida das mulheres filósofas. Lembrando para vocês que Gilles de Menage, no século XVII, lá por 1692, ele publicou um livro, Mulheres Filósofas. Então, ele é o primeiro que estuda, pesquisa de forma sistemática mulheres filósofas. Eu não tive acesso a esse livro, nem na forma de PDF, adquiri-lo. O original é francês, tem uma tradução para o espanhol, acima de R$ 300 para adquirir. Então é muito difícil, eu não consigo dar conta disso com meus parcos proventos. Mas eu citei o Gilles, no final da aula eu agradeço a todos que contribuíram, entraram de membros. O livro dele, que eu ainda vou adquirir uma hora dessa, menciona 65 filósofos. Nas minhas pesquisas, eu encontrei metade disso. E selecionei 20 para dar o curso. Confesso que foi um curso extremamente trabalhoso. Eu não acho ruim para cursos trabalhosos, cursos difíceis. Isso são sempre desafios intelectuais. A média eu gasto 4 horas estudando antes de cada aula, né? Faço aqui sempre, né, os meus manuscritos, meus roteiros. Esse aqui está com 25 páginas, né? Por isso que eu estou achando que só 2 aulas não será possível, então nós vamos ter que dividir esta última filósofa em 3 aulas, né? Mas até agora eu gastei 16 horas para poder pesquisar, são muitos os sites. Livros, 3 no máximo que falam dela, mas sites muitos. E eu entro em todos eles, anoto a fonte. Bom, então essa é a introdução que eu queria fazer. Nosso curso não acaba hoje, mas é a última filósofa. Agradecer a todos os canais parceiros que trabalham conosco, o Mídia Livre, Pão com Ovo, Oswaldo Bertolino, Papo Vermelho, Chimarrão, Marxista, Caverna TV, Voz dos Trabalhadores, Mundo Multipolar, e mais alguns que... Agradecer a TV 247 e a DCM TV que retransmitem, né, esses cursos, e felizmente, como eles são canais bem maiores que o meu, eles conseguem dar uma visibilidade muito maior. Às vezes o meu dá 500 visualizações, ali dá 5.000, 7.000, né? Então agradeço também a essa retransmissão. Estamos falando hoje, nós estamos sem apoio para este vídeo, não vou ter como colocar imagens, mas não está uma imagem que se atribui a ela exatamente. Então não adianta selecionar, colocar algumas que
não seria ela, mas na aula que vem eu farei isso. Tem diversos pequenos vídeos, e eu vou analisar também se esses vídeos podem ser reproduzidos sem dar problema de direitos autorais, isso é muito complicado, né? Nós, então, vamos falar de Hipátia de Alexandria. Hipátia de Alexandria. Elas não tinham sobrenome, nem elas, nem eles. Não, aí não é discriminação. Hipátia, que nasceu, viveu e morreu tragicamente na cidade de Alexandria, da qual também falarei um pouco. Do que trata este vídeo? Este vídeo trata de forma objetiva de 3 questões: participação das mulheres na sociedade, na academia, na pesquisa, na filosofia, né? Então, esse aspecto é muito relevante, porque era quase impossível uma mulher ter essa participação naquela época, né? O que mais trata o filme? O filme trata de ciência, ciência, ciência pura, aparelhos, equipamentos científicos que ela descobriu. Vou falar de todos eles e explicar o que é cada um, né? Então, o vídeo trata de ciência, mas também trata de fanatismo religioso. Tratar. Porque ela teve uma morte trágica. Eu já fiz 25 páginas de manuscrito, mas eu, achando que fosse terminar, não terminei. Por isso que eu estou prevendo 3 aulas. A descrição da situação de morte dela ainda vai, eu acho que umas 6 páginas mais. Então, foi assim a coisa mais horrível que vocês possam imaginar. De todas as 20 filósofas que nós vimos, foi a única que foi assassinada desta maneira, né? As outras não, tiveram vidas difíceis e tal, mas não foram assassinadas, né? Se eu pudesse situar no tempo, o nosso curso é Filósofas da Antiguidade. Às vezes eu uso o termo Antiguidade Clássica, para dizer Grécia, né? Ela não nasceu na Grécia, mas era uma colônia grega que acabou quando chegou Alexandre o Grande e mudou tudo. Egito. E as outras filósofas nasceram no que é Turquia, Itália, tudo colônia grega. Então, a Antiguidade Clássica da Grécia Antiga, que não era propriamente um país único ainda, né? São cidades-estados, né? Atenas, Esparta. Então, que período é esse? Não é tanta antiguidade como como eu tenho falado. Alguns autores usam antiguidade tardia. Então, é o último pedacinho da antiguidade. E sobre Hipátia, de Alexandria, nós podemos chamá-la de mãe das cientistas. Mãe das cientistas. Portanto, hoje falaremos, então, da mais famosa filósofa da Antiguidade Tardia, nascida em Alexandria, no Egito, no ano de 375, morta no ano de 415.
Existem fontes que dizem que ela nasceu em 351, mas como a professora Ellen White menciona 375, eu vou ficar com esta data, mas não é isso que importa. O dia que ela nasceu, ninguém sabe, porque até no ano tem dúvida, imagina saber o dia. No entanto, o dia da sua morte é sabido, porque entrou para a história e é um dos assuntos mais falados até os dias atuais. 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, fixado pelas Nações Unidas. A gente pensa que foi baseado só naquele massacre feito naquela fábrica têxtil nos Estados Unidos, né, que morreram todas as mulheres queimadas, etc. Não, não, não. 8 de março lembra também a morte de Hipátia de Alexandria. A escola filosófica que ela pertencia, nós já vimos outras que são dessa escola também, é o neoplatonismo. É bom falar um pouco do neoplatonismo. As primeiras 2 aulas do curso foram dedicadas às escolas filosóficas na Grécia Antiga. Eu falei de 13 escolas diferentes. Resumo, né? Neoplatonismo, conjunto de ideias e doutrinas inspiradas em Platão, claro. Mas o neo, de novo, por quê? Elas se desenvolveram entre os séculos 3 e 4 da era atual. Então, não é lá antes da era atual, né? Alguns autores dizem que o início dessa escola se dá com a fundação por um filósofo chamado Amônio Sacas. Ele que viveu entre 175 e 242. Então, ele morre no século III. Então, quem fundou essa escola, né? Hipátia adota esse estilo neoplatonismo, que também esta escola tentava criar um equilíbrio entre o paganismo e o cristianismo, lembrando que ela nasce em 375 e cinquenta anos antes, 325, havia sido convocado o Concílio de Nicéia pelo imperador Constantino. Já falei dele em outros cursos, em outras aulas, mas não é Constantino que eleva a religião cristã à religião de Estado, não é. Vou falar aqui no curso também, mas bem mais para frente, é Teodósio. Mas era um período em que ela nasce em um período onde o cristianismo estava crescendo muito fortemente. E viraria, 5 anos depois que ela nasce, vira religião de Estado. Mas o paganismo não havia acabado, não era uma coisa simples, né? Também vou explicar depois o que é o paganismo. Mas essa escola neoplatônica procurava
sintetizar o pensamento platônico, que combinava teologia egípcia e judaica. E diziam que cristianismo e paganismo não tinham diferenças substanciais. Então veja que, né, Platão não pode ter tratado desse assunto porque Jesus Cristo só nasceria séculos depois que ele viveu, né? Mas esse neoplatonismo procura fazer esse equilíbrio e mostrar que não havia contradições, né? Bem, sobre a cidade que ela nasceu, ela tem uma história muito antiga, remonta em 332 antes da Era Comum. O que aconteceu neste ano? Alexandre o Grande, ele chega na cidade e ele entra triunfante na cidade, que era dominada pelos persas nesta época, através do rei Dario III. E, aliás, tem filmes. Os 300 de Esparta, por exemplo, se bem que ali é o rei Xerxes da Pérsia, anterior a Dário. Mas ele derrota Dário III. Alexandre o Grande, que viveu 32 anos só, entre 356 e 323. Então você veja que ele chega em Alexandria 9 anos antes de morrer, mas o império dele já era imenso. Como o povo local não gostava dos persas, e ninguém gosta de nenhum império, mas chegou um novo na cidade e eles, né, dizendo que ele era libertador, etc., ele foi aclamado como uma grande personagem e foi aclamado como libertador desse povo, né? Esta cidade fica próxima do delta do Nilo. Vocês sabem o que é delta, eu imagino. Todo o rio deságua no oceano. Ali é o mar Mediterrâneo, norte da África. E Egito. O delta do Nilo é bem na ponta aí, ó. Esse mar aí em cima é o Mediterrâneo, mas é o Oceano Atlântico. Eles dão o nome de mar, é o Oceano Atlântico, né? Então, esse delta do Nilo, ele se desdobra em vários pequenos braços e chega no Oceano Atlântico, por isso chama delta, né? Hoje, Alexandria é a segunda maior cidade no Egito, só perde para a capital, o Cairo, e tem 5 milhões de habitantes. Ela, em árabe, chama Escandaria. Quando eu era pequeno, tive muita influência dos meus avós, que eram de origem assíria, mas foram arabizados, né? O povo assírio, a etnia foi conquistada pelos árabes, eles nasceram na Síria, e aí não falavam mais o aramaico, falavam o árabe, né? E aí eu ouvia músicas árabes, falava algumas palavras, depois eu estudei árabe na USP, e me marcou muito uma música chamada Albanat Escandaria, As Moças de Alexandria, né? E o autor da música enaltece, fala loas, são as mais lindas,
fala lá as qualidades dela, a Lubanat Escandaria. Hipátia é considerada a primeira mulher matemática, oficialmente. Antes dela, nenhuma outra, há registro de nenhuma outra mulher que tenha sido matemática. Então, nossa querida Hipátia foi a primeira mulher documentada. Ela chegou à chefia, a diretora dessa escola platônica de Alexandria, e, portanto, não era só professora, ela chegou a diretora. O pai dela, que eu vou falar daqui a pouco, algumas fontes dizem que ele era diretor e depois ela sucedeu, mas não é. A maior parte das fontes, ele era diretor do Museu de Alexandria. Alguns também colocam como Biblioteca de Alexandria, que era nessa época que ela viveu, a grande Biblioteca de Alexandria. Eu que tenho amor e afeição por livros e bibliotecas, já li acho que uns 3 livros só sobre a história dessa biblioteca. Bom, além de matemática, eu ia pedir aqui, esqueci no começo, para vocês se inscreverem no meu canal. Ele cresce muito devagarinho, passou de 17 mil, está longe de chegar a 20, mas se inscrevam também nos canais que estão retransmitindo, por favor, os parceiros. Tá bom? Quem puder entrar de membro, ajuda muito esse trabalho que eu faço, se bem que tem 200 membros, mas o que isso propicia de ajuda não é suficiente para o que eu gasto de livros por mês é mais do que isso, e seria o ideal ter um apoio, uma pessoa que, né, que fizesse pesquisa, me ajudasse com imagens, com... Não tem condições, por enquanto, de ter uma equipe, né? Quem sabe? Mas ela, além de matemática, era filósofa e astrônoma. Também não é pouca coisa ser tudo isso. Hipátia pertencia à tradição da matemática da Academia de Atenas, que é essa academia foi fundada por Platão. Daí vem o nome academia, né? Lembrando, não é, que essa academia era um tipo de escola, né, que tinham professores. Eu não sei detalhes da história da academia, mas não sei quem é que estudava, qual o critério de seleção, era de graça ou pagava, esses detalhes eu nunca me interessei assim, vou procurar saber, mas ela foi fundada em 384 antes da Era Comum, aonde, numa região de Atenas, que tinham muitos jardins e ficar no subúrbio da cidade. Agora, por que veio o termo academia? É um termo que deriva do grego recademia, recademia com H e com K, recademia, que tinha uma relação direta com um herói ateniense lendário, o nome dele era Academo. Então está aí a origem do nome. Ele é um herói ático. A palavra ático vem da região administrativa de Atenas. Ática é ligado a Atenas. Segundo a tradição,
E aí a gente sempre vai derivando um pouco, né? Não fala só sobre ela, mas tem que descrever a época, né? As relações. Segundo a tradição, este herói Academo mostrou a Castor e a Polideuces. Quem eram Castor e Polideuces que o acadêmico mostrou? Mostrou o quê para eles? Estes dois eram irmãos de Helena. E quem era Helena? Aí entra o lado mitológico da história, né? Helena, filha de Zeus com a rainha Leda, uma mulher lindíssima que era esposa do rei Menelau de Esparta, né? Aí tem aquelas lendas lá de Homero, né? Ulisses, etc. Então, eles dois eram irmãos de Helena. Bom, quando ela tinha 12 anos, e aí reza a lenda, ela tinha sido raptada por Teseu, né? Claro que ainda que não existam registros que comprovem a existência histórica, alguns historiadores situam o governante de Atenas, o Teseu, entre 1234 e 1204. Então, entendendo aí tudo que este herói que deu o nome para a academia é que mostrou aonde estava, onde era o cativeiro de Helena, que era irmã de Castor e Polideuces, né? Tudo isso para contar a história do nome da academia. Mas é importante esses registros. O pensador platônico que inspirou Hepátia é o grande influenciador de Hepátia a estudar lógica e matemática foi Plotino, nascido em Licópolis, uma colônia grega, mais Império Romano, no ano 205. Ele nasceu, morreu em 270. Então, ele é anterior a ela, mas ao ela travar contato com a obra de Plotino, ela se inspirou em estudar lógica e matemática. Hipátia era filha de Theon de Alexandria. O pai também era muito famoso. O pai que viveu entre 335 e 395. Então, se ela nasce em 375, ela convive com o pai até morrer por 20 anos. O pai era um matemático famoso, astrônomo conhecido. A sua obra mais notável chegou aos nossos dias, foi uma versão mais elaborada do livro chamado Os Elementos, de Euclides. Ele, então, aperfeiçoou a obra do grande matemático Euclides, né? Ele mesmo, né? Da geometria. Isso, Euclides é do século, entre século 3 e 4 antes da Era Comum. Também seu pai, Theon, escreveu um tratado sobre o astrolábio, que é um instrumento muito utilizado, né, antigamente para a navegação marítima. E seu irmão, Epifânio, também era matemático. Ou seja, vejam o ambiente em que ela nasce, de um pai diretor de um museu ou de uma biblioteca, filósofo e matemático e astrônomo,
e o irmão também matemático. Não tem como você, só se você for muito mesmo desleixado para não aproveitar esse ambiente. Eu não estou conseguindo ler, tem coisas legais aí, peço desculpas. Mas eu leio depois, né, que termina a aula. Todos os sites que eu pesquisei, eu diria que foi mais de uma centena. Porque tem muita coisa. Quando você põe Hipátia Filósofa para pesquisar, claro, eu pesquisei em livros também, mas não tem muita coisa. E o pouco que eu pesquisei, eu vou falar. O pouco que tem, aliás, eu vou falar. Ninguém fala sobre a mãe dela. A mãe foi apagada. Não sei nem o nome dela. Se alguém de vocês souber, faça favor de avisar. Hipátia, sabe-se que ela possuía um forte vínculo com o seu pai, que lhe orientou no sentido de despertar nela uma paixão pela busca de respostas para tudo que ainda não se conhecia. Eu não tive pai. Conheci meu pai com 18 anos. Saí de casa, tinha 2. E tive uma mãe que mora comigo até hoje, vai fazer 91 anos, que fez o antigo curso ginasial, 8 anos e que foi uma mulher da década de 1930 que foi educada para servir aos filhos, servir aos pais, aos irmãos. Teve 13 sobrinhos, não há um dos 13 que não tenha cuidado em algum momento. Inclusive os 2 mais velhos, ela parou de estudar para ajudar a cuidar deles quando a irmã, né, não dava conta, etc. Então, minha mãe, ela gosta de ler, mas não é uma leitora. Pelo menos os meus livros ela sempre leu, né? Mas então eu não tive um ambiente assim, só adquiri esse ambiente após entrar na universidade em 1975, despertar para a vida política. Antes disso, eu lia os livros e os professores indicavam, e olhe lá. Às vezes lia alguns capítulos, às vezes lia um resumo. E quando eu fiz vestibular em 74, há 50 anos, não tinha assim uma exigência de ler tais e tais e tais livros, né? Mas depois disso eu virei um leitor voraz. Não vivo um dia sem ler livros, né? Bom, para minha filha eu acho que leguei isso. Ela é uma leitora voraz. E final de semana esteve em casa e falou de um livro que ela está lendo. Não sei se ela consegue ler um livro por semana. Obrigado, amor. Hora do cafezinho. Eu não deixo de ler um livro por semana, né? Mas ela lê, eu acho que no mínimo um livro por mês, né? E os netinhos são leitores desenfreados. Impressionante. Um vai fazer 10 agora no final de semana, o outro vai fazer 5 ou 6 agora em junho, né? O pequeno começou a alfabetizar e já me pede livros, né? O de 10 anos, ele já leu a Harry Potter inteirinho, já leu Diário de um Banana, são 12 livros, leu tudo, né? Bom, espero que continue assim, né? Eu não tive essa... Então, eu não tive um pai que disse para mim, estude, pesquise, use a razão, né?
queria ter tido. Mas o meu legado para minha filha foi isso. Portanto, seu pai já lhe transmitiu, desde a tenra infância, grandes conhecimentos, que ele era detentor, um homem estudioso. Também fala-se que Hipátia era extremamente disciplinada e rigorosa para consigo mesmo nas questões físicas e do corpo, que tinha um objetivo de atingir o chamado modelo helenístico de vida e de saúde, que é um corpo e uma mente sã. Esses mais de uma centena de sites, 4 ou 5 ressaltam esse aspecto. A maioria é omissa com relação a isso. Mas eu não tenho dúvida que ela era uma mulher disciplinada, que cuidava de si. Os conhecimentos gerais de Hipátia ultrapassavam a matemática. Eram também de lógica, de filosofia, de religião, poesia, artes, oratória e retórica. Que é retórica? A arte de usar a linguagem para a comunicação eficaz e persuasiva. Retórica. Era uma disciplina, até, sei lá, 1700, era uma disciplina lá. Oratória e retórica. São coisas diferentes. Alguns historiadores afirmam que, quando ela era jovem, ela saiu de Alexandria, e se isso aconteceu, é provável que tenha acontecido, foi por orientação do seu pai, foi para Atenas. Sair do norte da África para a Grécia tem que atravessar o mar, o Mediterrâneo. Era comum isso, né? Rotas ali de navegação o tempo todo. Mas uma jovem mulher, também não há registro se ela foi com a mãe, se ela foi sozinha, mas ela foi para aprofundar seu conhecimento, sua formação, e se matriculou na Academia de Atenas, fundada por Platão. O pessoal está me parabenizando aqui. Ontem veio um dos netinhos aqui, com a minha filha, aí eu mostrei aqui esse meu ambiente de trabalho para ele, como que o avô escreve, prepara as aulas, como escreve livro, né? E eles estão encantados, eles adoram esse espaço, mas não podem ficar porque brincar com... Eles viram de lugar, tudo... Mas eles já conversaram entre eles, o dia que o vovô já não estiver mais aqui, quem é que vai tomar conta da biblioteca? Eu querendo doar a biblioteca para alguma universidade, nada feito, né? Bom, em Atenas, ela acabou se destacando. Em que aspecto? Ela se destaca para unificar a matemática de Diofanto, de Alexandria, cuja obra principal chamava-se Aritmética. Unificar Diofanto com o neoplatonismo de Plotino, aquele que a influenciou, ou seja, aplicar o raciocínio matemático ao conceito neoplatônico de Plotino, que era o conceito do uno. O que é o uno? Uma espécie de ser supremo, totalmente transcendente, um conceito associado ao bom e ao belo, ao uno. Né?
No hinduísmo, não confundir hinduísmo com budismo, né? Eles falam no Uno, no princípio era um. Um se dividiu por amor aos humanos, né? E aqui um parêntese, eu gosto muito de matemática. Quando às vezes eu estou com a cabeça muito quente, eu ponho pequenos vídeos de resolução de problemas matemáticos. Às vezes eu paro, vou no papel para tentar resolver e conferir. Às vezes eu fico só assistindo o desenvolvimento. E esses dias estudei o Teorema de Fermat, que me encanta muito, né? 384 anos e o teorema não foi desvendado. Fermat. Por que eu lembrei disso agora? Porque o livro Aritmética de Diofanto, que ela é grego lá de trás, né? Fermat é do século XVII, XVIII. Estava lendo Fermat, lendo Diofanto. No livro, ele escreve na margem. Então, levanta-se. Pitágoras foi o grande matemático. Tem gente até pondo dúvida se a teoria do teorema é dele, mas isso não importa. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos, né? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Diofanto dizia que esta fórmula matemática só vale para o número 2. Quando você faz uma afirmação dessa, você tem que demonstrar. Aí veio o Fermat, escreveu na borda do livro: eu desvendei esta teoria, mas o espaço aqui é muito pequeno para eu demonstrar. Mas nunca demonstrou. Não se achou um papel de Fermat que ele tivesse. Ele demonstrou para o número 3, que é impossível. Euler, o grande matemático. Os vídeos dos maiores matemáticos que eu assisto sempre dá ele entre primeiro, segundo e terceiro, né? Demonstrou para o número 5. Mas você tem que fazer uma demonstração que diz que, olha, só vale para o número 2. E passaram 384 anos. Um matemático inglês chegou a instituir um prêmio lá em 1900 de sei lá quanto, $1 milhão. Aí chegou esse matemático, Willy, eu não lembro o nome dele inteiro, apresentou 200 páginas manuscritas, eu desvendei o Teorema de Fermat. É bonito, eu acho isso bonito, muito bonito. E, na verdade, ele acharam um erro, a banca achou um erro, então ele não ganhou o prêmio. Só que 2 anos depois ele apresentou e aí já não é mais um teorema, né? A fórmula pitagórica só vale para o número 2. Né? Então eu lembrei disso quando ela tenta juntar a matemática de Diofanto com o Uno de Plotino. Né? Mas não, isso não é uma coisa maravilhosa, isso me emociona. Quando ela retorna a Alexandria, também não temos assim datas, com que idade. Já era muito mais conhecida e famosa. E é imediatamente contratada como professora da Academia de Alexandria. Digamos que a academia eram universidades, né? Ou faculdades que se lecionava. Não tinha cursos de engenharia, de arquitetura, de filosofia, de matemática, não tinha assim, né? Isso era um conhecimento mais completo, abrangente, né? Essa academia era um local de formação intelectual de pessoas em um nível mais avançado, né? Não sei se
faculdade ou se universidade, que ela pode ser equiparada, né? Bom, quando ela é contratada, ela vai ocupar a cadeira de ninguém menos que Plotino, o seu mentor espiritual, sem estar presente, né? Olha como é bonito, você não precisa acreditar em espíritos, né? Você tem, aqui atrás de mim, tem foto de duas pessoas que viveram, nasceram e viveram no século XIX, né? Mas elas me influenciam, né? Aliás, um grande que me influenciou, que é Lene, dia 24 agora, nós vamos relembrar 100 anos do seu desaparecimento, né? Esse Plotino não foi qualquer um, viu? Eu anotei aqui os pensadores que ele influenciou. Agostinho, século V, santo, Agostinho de Hipona, eu estudei Agostinho. Alquinde e Avicena, aí já é entre 7 e 11, eram árabes, foram influenciados por Plotino. E mais recentemente, século XIX, Schopenhauer, né? O filósofo da... Aí não é tristeza o termo, né? É do pessimismo. Ele, Nietzsche, né? Bom, aqui temos uma data. Quando ela completa 30 anos, ela então assume a direção da Academia de Alexandria. E ela já tinha escrito várias obras neste momento. Nenhuma das suas obras permaneceu e chegou até nós. No caso dela, ao que tudo indica, a perda deu-se pelo incêndio da Biblioteca de Alexandria. E tem gente que fala que foram os árabes que, século VII, né, a biblioteca já tinha sido destruída há muito tempo. É um preconceito contra o Islã. O Islã é uma das é a religião, não é uma das que mais incentiva estudo e leitura. Por quê? O profeta deles, né, Maomé, Mohammed, o que ele falava era por inspiração divina. Os caras anotaram e fizeram o tal do Alcorão, né? Aqui do meu lado, anotado. Tem um trecho que diz: buscar o conhecimento, nem que ele esteja na China. Ele que está querendo dizer com China. Não importa quanto distante esteja o conhecimento, vá atrás dele. Então, isso aqui é maravilhoso, é isso, né? No cristianismo, isso não existe, né? O conhecimento, na verdade, já está tudo dado, está lá escrito, acabou, não precisa buscar nada. Então, aquela biblioteca perdeu-se. Alguns autores falam 30 mil livros. Não tinha livro como nós conhecemos hoje, eram rolos, né, de pergaminho, papiro. O papiro dobra por um certo tempo, né, mas ele não dura muito tempo. Por exemplo, os papiros onde foram escritos os 4 evangelhos canônicos, para não dizer que não tem nada preservado, tem um fragmento desse tamanho, chama P52. Desse tamanho. Mais nada. Agora, como é que preserva? Alguém copia, depois outro copia. Tem 5.600 cópias. Bom, mas como você sabe que é igual ao original? Porque se compara, tem estudos, né? A crítica textual, crítica interna. Eu gosto muito também dessas coisas da teologia. Então,
Não entre por essa linha. Eu já fui dessa linha de ficar contestando. Ah, não tem os originais. E daí? O livro de Homero, Ilíada, tem 60 cópias de cópias de cópias de cópias. O original também não existe, claro. Então não é pelo... Bom, então os livros dela, diferente das outras filósofas, não foram preservados porque ninguém fez cópia do que elas escreveram, mas elas escreveram. Esta tinham cópias, as pessoas podiam consultar, iam estudar naquela biblioteca, né? Ali era um centro mundial, as pessoas vinham. O fundador da biblioteca, todos os portos, os navios que ancoravam no porto ali de Alexandria, ele mandava emissários no navio pegar os livros que eram copiados e devolvia os originais. Conhecimentos antes de chegarem a esse navio, eu não lembro o nome do governante que fez isso, né? Antes disso, ele mandou para vários lugares do mundo atrás de livros, e olha só que coisa maravilhosa, né? O que nós sabemos da vida dela é por um movimento epistolar, uma troca de cartas, e não foram poucas, estas cartas, sim, preservadas, né? Ela tinha uma correspondência intensa com um ex-aluno seu na academia, que virou bispo, o nome dele era Sinésio de Cirene. Sinésio formou-se filósofo, viveu entre 370 e 413, morreu 2 anos antes dela, na era atual. Então, por essas cartas, sabemos que ela desenvolveu e aprimorou alguns instrumentos à época usados em física e astronomia, entre os quais hidrômetro, que todo mundo tem um em casa, na porta, né? Quem mora em casa, quem mora no condomínio paga por rateio, né? Que mede a quantidade de água consumida em uma casa. Ela que inventou, né? Depois vou falar de outras invenções dela. Ela também escreveu em parceria com o seu pai. Então, você já pensou? Filha e pai escrevendo junto um livro sobre aquele tratado do Euclides, né? Uma de suas obras, que também aqui não sei se foi preservada ou perdeu-se, o título é Sobre o Cânon Astronômico de Diofanto, né? Onde ela analisa escritos sobre álgebra desse grande matemático grego. Ela descreve um tratado sobre esse tema, tecendo comentários também sobre grandes matemáticos clássicos que antecederam, inclusive, Diofanto. Comentadores, hoje a gente chama de analista, especialista, né? Por exemplo, eu escrevi um livro sobre Marx, sobre a vida de Marx, sobre a obra de Marx. Antigamente eu seria chamado comentador, né? Hoje a gente chama de quê? Especialista, né? Bom, então ela teceu comentários sobre a obra dos grandes matemáticos. Mas a fama dela extrapola esses comentários. A fama dela vem de ela resolver problemas matemáticos que lhes chegavam de 2 formas só naquela época possível: por correspondência, mensageiro, né? Não tinha correio, algum mensageiro entregava lá e ela devolvia, né, para a pessoa com a solução do problema. Ou o cara vinha pessoalmente,
Ou, eventualmente, nas aulas que ela ministrava, o aluno falava, então, o que é isso? Veja, o que é? Não é resolver problema matemático. Matemática tem o chamado demonstração. Existem na matemática os chamados produtos notáveis, muito conhecidos. Por exemplo, como é que você resolve uma equação de segundo grau? x2 mais x mais b, sei lá, 3. Como é que você resolve? Geralmente o terceiro termo é um número, igual a zero. Tem uma fórmula. Né? Alguns chamam de fórmula de Bhaskara, mas não é de Bhaskara. Né? Bhaskara é um matemático árabe. Que as incógnitas que são sempre duas, né? São a equação de segundo grau, né? B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Né? Então, para chegar nesta fórmula, alguém tem que fazer uma demonstração. Né? O quadrado da soma de dois termos. Então, A mais B, parênteses, ao quadrado. Ou ao contrário, a soma de dois quadrados, A2 mais B2. Então, isso tem um desenvolvimento. Então, alguém fez isso. Então, ela pode ser que tenha feito algum, e aí incorpora na matemática, na história. Né? Vocês podemos chamar a matemática de ciência. Rogério fazendo uma pergunta aqui que foge da aula. A vanguarda do pensamento humano no Egito não prosseguiu com o passar do tempo. Aí são os desastres da humanidade, dos impérios e reis, imperadores que vêm e incendiam bibliotecas e perseguem, né? Então, Inquisição na Idade Média, você imagina se não tivesse, com todo respeito a todas as religiões do mundo, e eu respeito, mas as religiões são entraves no desenvolvimento do conhecimento. E os livros que foram proibidos na Idade Média? O Index Prohibitorium da Igreja. Então, eu não sei se eu respondi, mas imagina se não tivesse nada disso. Eu acho que nós já teríamos conquistado o sistema solar, viu? Nosso, pelo menos o nosso. Conhece a escala de Kardashev, que eu também sou astrônomo amador, que diz respeito ao uso da energia, né? A sociedade de nível 1 é o que domina toda a energia do seu planeta. Nós não conseguimos isso até hoje. Estamos a 0,7. A civilização de tipo 2 domina a energia da estrela do seu sistema solar. Imagina nós dominarmos toda a energia que o Sol produz. Aí entra a tal das esferas de Dyson, mas esse é outro assunto. E a civilização de tipo 3 é a que domina a energia de toda a sua galáxia. Essas civilizações são... Tem o Kardashev, né, um astrônomo russo, década de 60, ele fez essa escala. Né? Então eu fico pensando, né, se não houvesse esses entraves, se nós já não estaríamos ultrapassando a civilização nível 1. Né? Bom, vamos voltar aqui. O Ed chegou agora. Sempre que os alunos e professores lhes perguntavam as razões pelas quais ela nunca havia se casado, ela era uma mulher linda. Né? E são várias fontes que dizem isso. Quando eu vou falar do filme, com a atriz Raquel Weisz, né, tem essa passagem no filme que o cara chega na aula e a pede em casamento e diz estar perdidamente apaixonada. Né? Ela nunca se casou. E ela, quando perguntavam isso para ela, ela respondia: sou casada com a verdade. Só agora que eu vi, já deu uma hora de aula,
os canais que retransmitem, eles então trabalham com 1 hora, vai ficar para a próxima aula. Então, a parte 2 desta nossa querida filósofa, semana que vem. Hoje, houve aqui 2 contribuições, né? O meu amigo Fernando Frenkel, sempre presente, e o nosso amigo Doviso, também sempre fazendo contribuições, né? Não tivemos nenhum novo membro. Eu acho que é o período ainda difícil que nós vivemos aí, transição, o pessoal não tem recurso aí para fazer doações, né, entrar de membro. Mas eu vou fazer, também eu não estou conseguindo colocar na tela aqui o meu Zap, para vocês que não estão inscritos, mandarem um oi, para poder entrar na minha lista de transmissão. Eu tenho 7.000 Zaps, né? Semana que vem volta tudo ao normal. A semana esta que começa dia 8, segunda manhã, ainda estou em marcha mais lenta. Teremos na quinta-feira o curso de África, às 5 horas, domingo às 17 horas, também a parte 2 da... Fora disso, quarta-feira às 13 horas, na TV 247, algum convite eventual na DCM que eles me chamam para falar. O programa com a Rosa Sarquis volta dia 15, a TVT volta dia 15, e eu farei uma ou duas, os 2 programas aí ao vivo, né, chamado live, né, durante a semana, para a gente atualizar os acontecimentos que estão mudando rapidamente. Então, o meu Pix também não posso colocar na tela, eu não sei colocar. O meu Pix é meu e-mail, né? Então, fica para a próxima. O site da minha editora também não sei colocar na tela. Mas, e até falar de um livro novo aí, não adianta falar se não tem o link, né? O livro que eu lancei pela minha editora, mas não é meu, né? Sionistas Cristãos, é esse aqui, R$ 39,90, mais o frete. Uma maravilha de livro. Vou fazer uma live especial sobre o livro. Terminei de escrever o livro Mao Zedong para principiantes. Não tenho recurso para publicar ainda. Vou fazer uma campanha aí para pedir ajuda. Estou pensando em lançá-lo dia 1º de março, ou dia 8, uma sexta-feira, em São Paulo. Pessoal, boa semana para vocês. Amanhã, dia 8, em várias capitais, teremos lembrar um ano da intentona fascista, golpista. O golpe não se consumou. E nós temos que lembrar sempre, jamais esquecer, né? Tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigado por tudo. Um beijo. Boa semana, viu? Tchau.